Essa semana eu quero deixar um shot de saúde mental com apenas 3 ingredientes que vai resolver mais da metade dos seus problemas em 2025. Fernanda, como assim? Se você nem sabe quais problemas eu vou enfrentar em 2025? As pesquisas mostram que os seus problemas, eles se tornam problemas quando eles afetam o teu emocional. Imagina que tem um cupim andando pela tua casa. Você pode pisá-lo, apertar um inseticida, mas quando ele entra num móvel, ele começa a corroer por dentro e agora você tem um problema. Assim também, as circunstâncias do lado de fora, nós precisamos lidar com elas, mas quando elas nos afetam emocionalmente, elas começam a nos corroer. E agora nós temos um problema maior para lidar, que fica inclusive mais difícil da gente solucionar as circunstâncias do lado de fora. Então vai aqui o primeiro ingrediente desse shot. Importe-se, mas não pessoalize. O que é pessoalizar? Você achar que o que o outro tá fazendo tem a ver com você. Ele está me enganando, ele tá fazendo isso pra me humilhar, ele tá falando desse jeito pra me diminuir. Deixa eu dizer, o que o outro tá fazendo tem a ver com quem ele é e não com quem ele faz. Então o outro está fazendo isso porque ele está assim dentro dele. Não tem a ver com você. Não carregue pra você o que é do outro. Quando você entra numa loja, você não rouba a loja. Você não faz isso porque considera o dono. É por quem você é. Então nós não fazemos as coisas por causa do outro, mas por causa de quem nós somos. Não traga pra você o que não tem a ver com você. Em toda a minha trajetória profissional, cuidando, mentorando pessoas e lideranças, o que mais atrapalha as pessoas serem assertivas, tomarem decisões que possam sim atingir o alvo, ter inteligência relacional e continuarem performando da melhor maneira possível, é quando elas pessoalizam. É quando elas sentem que aquilo tem a ver com elas. Porque agora elas não conseguem mais olhar de drone. Elas não conseguem mais perceber as circunstâncias de uma maneira que seja mais lógica, uma maneira que seja inteligente, porque ela está envolvida na situação. Ela tá dentro do jogo, ela tá dentro do ringue, então ela não consegue ter mais a percepção total das circunstâncias. Ela não consegue falar de uma maneira que seja assertiva, porque agora ela precisa mais estar certa. Quando você precisa estar certa, você tá num lugar de defesa, porque você precisa se justificar para o outro. Quando você é assertivo, você tá ainda olhando para o alvo, para o objetivo, você não tá envolvido ali. Então, um dos meus maiores trabalhos para que as pessoas continuem sendo assertivas é que elas não pessoalizem e compreendam que o que o outro está fazendo tem a ver com ele e não com ela. Não tem a ver com quem você é. E se o outro não está lidando com você da maneira como você merece, ele não está considerando o que ele precisava considerar, talvez o que a gente precisa tocar é na visão dele. Ou, inclusive, em podê-lo, mudá-lo na posição do jogo. Ou até tirá-lo do jogo. Mas nós não podemos fazer isso como fuga, como raiva, quando a nossa emoção ela é predominante. Porque as nossas emoções, elas são ótimos copilotos, mas péssimos pilotos. Então, quando você está agindo pela emoção, você não ouviu a mensagem apenas dela. Você está reagindo por ela. Não pessoalize. Quando eu digo importe-se, é porque aquilo tem uma importância sim. E que você precisa se importar, inclusive para entender qual é a gravidade da vivência, qual é a situação que está acontecendo, qual é a dificuldade do outro, se isso tem a ver com uma competência ou com um caráter. Aí você vai começar a distinguir qual é a vivência e qual será o seu posicionamento diante disso. Mas agora, como alguém que consegue olhar de drone, pensando no teu objetivo, entendendo sobre o outro e não mais sobre uma defesa com você. Tem uma história que diz que um mestre, ele estava andando e de repente ele viu um escorpião se afogando, ele foi correndo para salvar o escorpião e o escorpião picou o mestre. E aí os discípulos vieram acudir aquela dor toda e ele lá, e depois eles fizeram um curativo, eles continuaram a caminhada e na volta da caminhada, adivinha quem estava lá se afogando? O escorpião. E adivinha o que o mestre fez? Foi lá e tirou o escorpião que estava se afogando. E aí os discípulos falaram, olha só, mestre, a primeira vez dá para compreender, mas segunda vez você já sabia que ele ia te picar. E o mestre disse, olha, a essência dele é picar, a minha é salvar. Eu não estou dizendo que você precisa ficar passando de novo pelas mesmas vivências, mas saiba que o que você faz precisa ter a ver com a sua essência. E entenda que aquilo que o outro faz tem a ver com a essência dele
não com a sua. Ele não está fazendo para você. Pode sim recair sobre você, mas ele não está fazendo para você. Tem a ver com a essência dele. O escorpião nem sabia quem era o mestre. A pessoa, quando ela tá fazendo isso, você pode dizer, mas ele é meu cônjuge, ele é o meu funcionário de confiança. Claro que as pessoas mais de perto têm poder de nos machucar mais, porque a nossa expectativa sobre quem elas deveriam ser e de que a gente deveria pesar mais pra ela do que a própria vivência dela, às vezes interfere nisso. Mas entenda que o que o outro tá fazendo tem a ver com ele, não tem a ver com você. Inclusive, se ele te considera, se ele é fiel, se ele é alguém, isso também tem a ver com ele.